E aí, fatorandos, bom, tô aqui para trazer para vocês uma aula da nossa matéria mais adorada. Sei que você adora, geometria. Vou falar com vocês hoje sobre trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas, certo? Bom, as razões trigonométricas vão servir pra gente para relacionar os lados e os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, tenha em mente, você vai utilizar essas ferramentas quando você precisar diretamente dessa relação, seja direta ou indiretamente. Seja porque a questão pediu para você fazer a relação ou no desenvolvimento de alguma questão você verificou que é necessário fazer essa relação, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui um triângulo retângulo. A gente sabe que o triângulo retângulo ele recebe nomes diferentes, né? Os lados que formam um ângulo de 90, né? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Os lados que formam o ângulo de 90 são chamados de catetos. E o maior lado desse triângulo, que é o que está oposto ao ângulo de 90, é a hipotenusa, certo? Então, eles recebem nomes especiais. Porém, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo e seus ângulos agudos. Então eu tenho aqui dois ângulos agudos. A galera que teve essa matéria, geralmente tem dificuldade em definir o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. Ser cateto oposto ou cateto adjacente depende do ângulo que você está trabalhando, certo? Do ângulo agudo. Então, por exemplo, olha nesse primeiro triângulo aqui. A ideia de chamar de oposto e adjacente é para a gente conseguir diferenciar de qual cateto a gente está falando. Mas não são fixos, certo? O oposto e o adjacente eles não são fixos ao triângulo, assim como a hipotenusa é fixa. Ele trabalha diretamente com o ângulo que você está falando. Então, no primeiro triângulo aqui, repara onde o ângulo está marcado. O cateto adjacente vai ser o cateto que vai estar junto a esse ângulo. Por isso ele é dito adjacente, ele está do lado, está próximo, está junto. E o cateto oposto vai ser o cateto que está do outro lado do triângulo. Então repara que nesse primeiro triângulo, como a gente está fazendo a menção a esse ângulo marcado, o adjacente é o que está próximo e o oposto é o outro. Agora repara no segundo triângulo que isso muda. Olha só, o ângulo que a gente está trabalhando é o outro. Então o oposto a esse ângulo está lá do outro lado e o adjacente está aqui do ladinho dele. Então, bota na cabeça o seguinte, ser oposto ou adjacente depende diretamente do ângulo que você está trabalhando, ok? Bom, vamos prosseguir. A gente já viu aqui ser oposto adjacente, então a gente vai falar agora de quais são as razões trigonométricas. Razão é uma divisão, uma fração. E a ideia da razão trigonométrica é fazer uma relação dos lados, uma divisão dos lados do triângulo. Então, a razão seno vai ser obtida, são três razões básicas que nós vamos trabalhar, certo? A razão seno vai ser obtida quando você divide o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa do triângulo. Repara, é sempre cateto oposto adjacente, e ele vai depender do ângulo que a gente está trabalhando. Então, o seno é a razão que você obtém quando você divide o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa do triângulo. O cosseno é o que você obtém quando você divide o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa do triângulo. E a tangente é o que você obtém quando divide o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente ao ângulo. Então essas três razões aqui você tem que gravar a definição delas. E quando eu digo gravar, não é que você vai ficar lendo isso decorando. Você tem que fazer vários exercícios consultando essas informações e com o tempo isso vai ficar fixado na sua mente. De tanto fazer exercício, isso vai ficar fixado na sua mente, beleza? Então, para ajudar vocês a gravarem, a gente tem essa ideia aqui do SOHCAHTOA. O que é o SOHCAHTOA? Ele é uma abreviação, certo? Do que seria o seno, cosseno, tangente. Então, o só, a gente tem o seno, ele vai ser o cateto oposto, certo? Pela hipotenusa. Hipotenusa. E aqui, cosseno vai ser o adjacente pela hipotenusa. E a tangente, o oposto pelo adjacente. Então a ideia do SOHCAHTOA é você decorar a ideia do seno é o oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa e a tangente é o oposto pelo adjacente, beleza? Só um macetezinho aí para você decorar. Bom, vamos fazer uma aplicação agora. Olha esse triângulo aqui. Ele tem catetos A e B e hipotenusa C e ângulos agudos alfa e beta. Vamos ver funcionando. Por exemplo, se eu quero o seno do ângulo alfa, eu tenho que lembrar que o seno é o cateto oposto ao alfa, então vai ser o cateto que está lá do outro lado, o A, sobre a hipotenusa do triângulo, que é o C. Então, o seno de alfa nesse triângulo vai ser A sobre C. Não decora essas letras,
porque as letras podem estar diferentes em triângulos. Esse daqui serve para como está arrumado aqui, tá? Então, o cosseno vai ser o quê? O cosseno do ângulo alfa vai ser o adjacente pela hipotenusa C. Então, vai ser B sobre C. E a tangente do ângulo alfa? A tangente, a gente viu lá, que é oposto pelo adjacente. Então, vai ser A sobre B, o oposto A sobre o adjacente B. Mas se fosse em relação ao ângulo beta, esse daqui, o seno do ângulo beta seria o quê? O oposto a beta, que em relação a beta, o oposto é o B. Então, seria B pela hipotenusa C. E o cosseno de beta? O cosseno de beta seria o adjacente a beta, né? Que é o A sobre a hipotenusa C. E a tangente de beta vai ser o quê? O oposto B pela hipotenusa C, certo? Então, ó, seno, cosseno e tangente em qualquer triângulo vai ser isso aqui, beleza? Vamos prosseguir então. Aqui a gente tem a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Essa tabela aqui você tem que saber. Ela tem que estar na sua mente, certo? Tem vários macetinhos para decorar lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz de quem não é 1, a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem várias musiquinhas para você gravar. Um dia eu canto uma para vocês, certo? Mentira, vamos cantar não. Mas, só para a gente ter uma ideia da construção dessa tabela, e essa tabela também não vai ser decorada com você olhando para ela assim. Vai ser decorada fazendo vários exercícios e você vai acabar decorando quais são os ângulos notáveis e qual é o valor de cada um dos ângulos notáveis, beleza? Então, prosseguindo aqui, vamos fazer só uma demonstraçãozinha de um dos valores dessa tabela, beleza? Para a gente não fazer todas, eu deixo para vocês como exercício para vocês terminarem os outros. Por exemplo, como a gente demonstra o 30 graus? Vamos pensar assim, ó. Pega um triângulo equilátero qualquer, ó. Finge que esse daqui é equilátero, de lado L, ó. Traça a altura desse triângulo. O que é que a gente sabe da altura de um triângulo equilátero? A altura, ela é mediana e bissetriz. Então, aqui vai ser 30, 30, 60, né, do triângulo equilátero, e aqui é L sobre 2, L sobre 2. A gente sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, repara, a gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó, na verdade, dois triângulos retângulos iguais, e que as informações desse triângulo retângulo são: o ângulo aqui é 30, o ângulo aqui é 60, aqui é L raiz de 3 sobre 2, aqui é L sobre 2 e aqui é L, certo? E a gente pode fazer as razões trigonométricas nesse triângulo aqui, ó, repara só. Se eu for fazer do 30 graus, qual vai ser o cosseno desse 30 graus? O cosseno não é o cateto oposto, calma aí, o seno não é o cateto oposto pela hipotenusa? Então, ó, o seno de 30 graus vai ser o quê? O cateto oposto, que é L sobre 2 sobre a hipotenusa L. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, simplifica, ó, o seno de 30 é 1 sobre 2. Repara, isso daqui representa qualquer triângulo retângulo, então isso demonstra o porquê o seno de 30 é 1 sobre 2. Aí, por exemplo, aqui, ó, qual seria o cosseno de 30? O adjacente pela hipotenusa. Então, ó, o cosseno de 30 seria o adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2, pela hipotenusa L. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente? A tangente é o oposto pelo adjacente. Então, a tangente, ó, o oposto a 30, L sobre 2. E o adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, simplifica o 2, simplifica o L, fica 1 sobre raiz de 3. Radical no denominador, racionaliza, vai ficar, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, ó, seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30. Ó, seno de 30, 1 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3. E você consegue fazer o de 60 fazendo a mesma coisa aqui para os 60 graus, ó, certo? Só que fazendo a modificação. E para fazer o do 45, basta você fazer a mesma coisa, só que num quadrado. Quando você traça a diagonal de um quadrado, a diagonal é bissetriz, aqui fica 45,
aqui fica 45 e aqui fica 90. Então fica aí como exercício você fazer a mesma coisa para o 60 e para o 45, beleza? Aplicação agora da nossa teoria, alguns exemplos, certo? Olha esse exemplo aqui. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Então, ó, o que ele fala? Tem uma rampa, vou botar uma rampa aqui, ó, pá. Ela tem um comprimento de 36 metros e faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Então, ó, ela faz 30 graus com isso aqui, ó, com horizontal, certo? Ele quer saber a elevação da rampa, então ele quer saber, ó, quanto vale isso daqui aqui em cima. E aí você repara que é um triângulo retângulo, certo? Que você precisa relacionar dois lados com esse ângulo de 30. Como eu descubro qual razão trigonométrica usar? Você tem que olhar para o que você tem e para o que você precisa, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa e esse ângulo. O que eu preciso? Do cateto oposto a esse ângulo. Então, se eu preciso do oposto e tenho a hipotenusa, qual razão trigonométrica relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Seno. Então, ó, o seno de 30 graus vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. E a gente sabe lá pela nossa tabelinha que o seno de 30 é 1 sobre 2. Aí você faz uma proporção, você iguala. Então, ó, x sobre 36 é 1 sobre 2. Multiplica cruzado. 2x é igual a 36. X é igual a 36 sobre 2. X é igual a 18. A alternativa é. Deu para entender? Tranquilo? Vamos mais uma. Olha essa daqui. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Então vamos primeiro lá. Ele fala de um triângulo retângulo. Vamos desenhar o triângulo retângulo aqui. Ele fala, um cateto e a hipotenusa medem 2A e 4A. Então vamos dizer que aqui é 2A e aqui é 4A. Se um cateto e a hipotenusa medem 2A e 4A, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Então ele quer a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Primeiro a gente tem que descobrir aqui qual é o menor lado, né? Então o que a gente sabe de um triângulo retângulo, certo? Vou marcar esses dois ângulos aqui. O que a gente sabe? Vamos chamar esse lado aqui de x e vamos ver quanto ele vale. Olha só. No triângulo retângulo a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Que vai dizer que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então a hipotenusa é 4A, vai ficar 4A ao quadrado é igual a 2A ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado, 16, a ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado mais x ao quadrado. Joga esse para cá, fica 12a ao quadrado igual a x ao quadrado. O x passa como raiz, x é mais ou menos a raiz de 12 ao quadrado. Fatorando 12, a gente já quer o positivo, né? O a sai da raiz e fatorando 12 fica 2 raiz de 3. Então é 2a raiz de 3, porque o a também sai da raiz. Então, ó, aqui nós temos 2a raiz de 3. Qual é o menor, então? 2a ou 2a raiz de 3? O 2a é menor, certo? Então, ó, repara que ele pediu o quê? A tangente do ângulo oposto ao menor lado. Se esse é o menor lado, ele quer a tangente desse aqui, né? Porque está oposto ao menor lado. Então, qual a tangente desse θ? A tangente desse θ vai ser o cateto oposto, que é o 2a, sobre o adjacente, que é 2a raiz de 3, certo? Corta o 2a, fica 1 sobre raiz de 3. Radical no denominador, racionaliza, vai ficar raiz de 3 sobre 3, alternativa B. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Até a próxima, pessoal.